Aqui eu quero compartilhar com a igreja o Evangelho de Jesus em Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém, amados? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém, meus amados? Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim com as mãos. Quem fez esse sinal pode expressar esta fé, aplaudindo esta palavra. E glorifique também ao Senhor, com glórias e aleluias, ao Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por suas palavras. Aleluias. Glórias a Deus. Amados, podem se assentar. Amém, meus amados? Não é muito difícil imaginar aquela cena. Pecadores e publicanos, pessoas de vida errada, vamos chamar assim, gente como os publicanos, tão odiados até mesmo por seus semelhantes, e certamente carregando dentro deles sentimentos ruins, traumas, amarguras. Se chegando até Jesus, a palavra diz que eles se chegavam até ele para ouvi-lo. Mas no mesmo lugar estão fariseus e escribas, homens considerados religiosos importantes naquela época, que reparava isso e dizia: ele senta com qualquer um, ele come com qualquer um. A gente vê então que Jesus, conhecendo o pensamento deles, entra com uma parábola para explicar, para falar a respeito desse sentimento que estava no coração dos fariseus. E então vem com esta parábola tão conhecida, das 99 que ele deixa no deserto, e vai atrás daquela uma que estava perdida. É claro, meus irmãos, que aí a gente vê o quanto Jesus se importa com os pecadores e publicanos, a ponto de ir atrás de um deles e fazer uma correspondência, uma comparação entre aquela ovelha perdida e os publicanos e pecadores que se chegavam até ele, dizendo: olha, esses que vêm até mim são semelhantes a uma ovelha que estava perdida e foi achada. E assim, esse pastor que localiza a ovelha, coloca em seus ombros, traz de volta para casa, com grande júbilo, diz a palavra, e ainda chama os seus vizinhos para se alegrarem com ele, por conta desse feito. Queridos irmãos,
Se há alguém que se importa com você, é Jesus. Amém? Sei lá o que está acontecendo com você. Não sei mesmo quais têm sido os seus desafios. Quais os sentimentos que te movem até diante do altar do Senhor para ouvir Jesus falar contigo. Mas eu posso te dizer por essa palavra, que ainda que na consideração de muitas pessoas, você seja um perdido sem jeito, alguém que não mereça atenção, alguém que não é digno de se assentar na mesa de alguém que seja decente, quero dizer que o Senhor Jesus não pensa assim. Quero dizer que Ele está te recebendo e se alegrando. Mas, queridos, nós precisamos entender que neste mundo, a qualquer momento podemos fazer parte de uma cena dessa, onde muitas vezes estamos de fato tendo que consertar a nossa vida, que organizar a nossa vida. Tantas vezes temos uma necessidade e precisamos tratar disso. Muitas vezes precisamos de cura. E não falo só de cura física, mas principalmente da cura da alma. Muitas vezes nos sentimos perdidos. Muitas vezes, de fato, nos vemos longe de Jesus. Mas quando nós damos um passo, quando nós vamos em direção a Ele, nós procuramos onde Jesus está, como eu posso me chegar a Ele. Eu preciso ouvir o que Ele tem para me dizer. Nós estamos num caminho de vitória. Nós estamos diante daquele que verdadeiramente se importa conosco, que deseja não outra coisa, a não ser colocar-nos em seus ombros e se alegrar com o que Ele, só Ele, pode fazer por alguém. Amém, meus amados? Agora, há um risco. Vivendo aqui nossas vidas, onde a gente sai para trabalhar e encontra com pessoas e se depara com situações, N situações, N, diversas, onde temos uma família, e nesta família existem pessoas, nós nos relacionamos com estas pessoas. Nós muitas vezes, quando temos um problema, falamos com pessoas, levamos a elas, tantas vezes, nossos sentimentos, buscando a mesma coisa que aqueles pecadores e publicanos buscavam no Senhor Jesus, mas nós às vezes falamos com pessoas. Eu quero dizer que entre os 12 apóstolos de Jesus havia um que tinha problemas, tinha uma necessidade de alcançar mais riquezas, mais prosperidade. É possível que ele desejava algumas coisas que ainda não tinha, e por esta razão, ele vai procurar alguém. Ele vai procurar ouvir alguém. Eu quero te levar no Evangelho de Jesus em Mateus. Por favor, vá até o versículo 27. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 1, diz assim, que chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem,
Quem são estes que formaram um conselho contra Jesus? Os mesmos que estavam naquela casa no dia em que Jesus contou a parábola das 100 ovelhas. Os mesmos. Eles aqui, num intento maligno, formam um conselho contra Jesus. Qual era a intenção deles? Eliminar Jesus do meio do povo. Porque Jesus fazia o que eles não conseguiam fazer. O que eles defendiam? Sua moral, seu status de importância no meio daquele povo. E Jesus, ele vinha recebendo pecadores e ministrando na vida deles, conduzia-os a muitas vitórias que nunca esses fariseus poderiam fazer igual. O versículo 2 diz que, manietando-o, ou seja, amarrando Jesus, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. E Judas, então, aparece no versículo 3, como aquele que traiu Jesus, mas que vendo, naquela hora, que Jesus havia sido condenado. Estão entendendo, meus amados? Na necessidade que Judas tinha de prosperar mais, ele se envolveu com estes homens. Foi expor o problema dele a eles. Não demorou. E aquele desejo que eles tinham de eliminar Jesus se encontrou com aquela vontade que o Judas tinha de prosperar. E então Judas se envolve com quem não deve. E fez exatamente o que eles queriam. Do modo como instruíram, ele fez. Voltou para o grupo, ficou quietinho lá, e no momento certo, ele vai até Jesus, dá um beijo em Jesus, para indicar que ele era o mestre. E a história, os irmãos conhecem. Mas quando ele vê que Jesus foi condenado, dá a impressão que ele não imaginava que isso fosse chegar nesses extremos. Bem, eu não sei exatamente, me dá a ideia aqui, pela palavra arrependido, que se ele pudesse, ele voltaria 1 ou 2 dias atrás. Isso acontece muitas vezes com a gente. Querer voltar um tempo atrás e não fazer o que fez. Ele está se sentindo muito mal. Ele vê que estava condenando um homem inocente, aquele com quem ele andou 3 anos, vendo milagres, aprendendo com ele, recebendo também bênçãos do Senhor e vendo o Senhor abençoar tanta gente. Para onde ele vai agora? Ele vai para esses mesmos homens. E arrependido, as 30 moedas, ele trouxe, as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo assim: eu pequei, traí um sangue inocente. E eles? O que eles disseram? Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Sabe, amados, há algo aqui que é o ponto central da mensagem que o Senhor tem aos nossos corações nessa noite. A gente pode, em cima disso, colocar até assim uma pergunta como tema: quem se importa contigo? Daqueles com os quais você se envolve, os que são acessíveis,
aqueles com quem você pode encontrar uma ajuda. Quem se importa contigo? Porque o que se pode ver aqui é que no momento da necessidade, esses uns aí, eles ouviram o Judas, receberam o Judas, colaboraram com aquilo que ele queria, mas na hora do arrependimento, na hora que deu errado, ele volta para eles e o que é que ele ouve? Eu não tenho nada a ver com isso. Isso para nós, igreja, é uma grande lição. Porque é já conhecido que somos seres relacionais. Sim, somos criaturas feitas para nos relacionar. Você nota que quando Deus criou todas as coisas, após a criação de cada uma delas, Ele dizia, né, a Bíblia diz, viu Deus que era bom, mas quando Ele criou o homem, ali é dito, não é bom que o homem esteja só. Não só isso, a gente observa que quando Jesus resume os 10 mandamentos em 2, Ele diz que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar ao próximo. Que fala isso ao nosso coração? Fala que o primeiro diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, e o segundo, que resume tantos outros, diz respeito ao nosso relacionamento com pessoas. Fomos feitos, de fato, para nos relacionar, mas isso não significa que todas as pessoas com quem nós relacionamos, com quem nós nos relacionamos, pode fazer bem para a gente. Nessa noite o Senhor vem dizendo, olha, você precisa prestar atenção, você tem que tomar cuidado quanto a isso, porque muitas vezes um desejo teu, uma necessidade tua, um sentimento que você tem, pode te levar a alguém que não se importa verdadeiramente contigo, ainda que pareça que se importa, ainda que te dê atenção, ainda que permita que você fale tudo o que tem no seu coração. Quem vai concordar comigo aqui que é bom desabafar? É ou não é, amados? É bom. Parece que dá um alívio, né? Parece. Mas nós precisamos saber com quem que a gente está desabafando. Muitas pessoas serão usadas para que você consiga o que está aí, enterrado nesse coração. Aquilo que muitas vezes é o motor dos teus movimentos. Mas, amados, notem, chega uma hora que as coisas podem dar errado, e nessa hora, você vai saber que verdadeiramente aquelas pessoas não te ouviram porque te amavam, não estão se importando muito com o final da tua história, tão somente foram hipócritas, fizeram-se de amigos. Nessa noite, a palavra do Senhor vem para nos dizer que sim, o Senhor Jesus usa pessoas. Ele estabeleceu nessa terra pastores, doutores, evangelistas, mestres, colocou presbíteros. Ele de fato colocou pessoas que pudessem dar continuidade à obra que ele iniciou. E colocou gente que pensa como ele, gente que verdadeiramente pode ajudar. Mas em todo tempo, também existiram aqueles que não te ajudam de fato, mas que te levam para uma ruína, para um abismo, como foi o caso desses fariseus que levaram o Judas. Certo que foi sua vontade, certo que foi ele quem chegou lá neles, mas o que ele encontrou? Ele encontrou a morte. Então nós precisamos identificar aqueles que verdadeiramente se importam conosco.
Porque eles verdadeiramente poderão nos ajudar. Eles verdadeiramente poderão trazer uma palavra da parte de Deus. Poderão chorar com a gente e se alegrar com a gente, como diz a palavra do Senhor. Mas o desafio aqui é como identificar. Nessa noite o Senhor vem dizer ao nosso coração, como é que você identifica alguém que verdadeiramente se importa com você? Para que nos teus relacionamentos, você não tenha que ser retirado do mundo. Não, você não precisa sair daquele lugar, mas você precisa identificar quem ali te dá uma palavra, porque se importa contigo, porque que deseja ver a tua vitória, deseja te ver abençoado, deseja te ver assim, feliz de verdade, e aqueles que só fazem de conta. Sabe, eu quero antecipar que não é tão difícil isso. Não, agora você pode estar estranhando, eu já vi alguns irmãos, como que não é difícil isso? Como que a gente vai saber? Não, não é difícil. O Senhor vai falar ao nosso coração nessa noite, como é que você identifica quem se importa contigo e quem não está nem aí com você? Quem sabe falar, mas depois, quando você volta e diz, viu, deu errado o que você me falou, o que ele te responde? Ah, mas eu não posso fazer nada, isso aí agora não tem nada a ver comigo. Sabe, queridos, o que aqueles fariseus queriam? Matar Jesus. Queria tirar Jesus da vida das pessoas. Ao longo de todo o tempo bíblico, a gente vê pessoas que querem tirar Jesus da gente. São pessoas que muitas vezes apareceram na vida, no caminho de homens de Deus, se fazendo de bons, mas verdadeiramente não eram. E quando nós identificamos aqueles que verdadeiramente se importam conosco, a ponto de evitar entrar na conversa daqueles que não se importam, quem lembra do Balaão aí, aquele profeta? Tinha fama de profeta. Mas o que eles realmente fazia era ensinar o rei inimigo a lançar tropeços na vida dos israelitas, do povo de Deus. Se a gente aprender a identificar os que se importam com a gente, sabendo, conhecendo, tendo sabedoria para lidar com os que não se importam com a gente vai evitar muitas perdas, a gente vai evitar feridas na alma, a gente vai evitar decepções significativas, que podem representar muitos anos de sofrimento. Não aquelas pequenas só, mas as grandes, aquelas que impactam nossa vida. Nós vamos evitar quadros de depressão e até mesmo a morte. Amém, meus amados? Quem está entendendo? Nota uma coisa, desde o Éden é assim. Então você não pode cair nessa coisa manjada do inimigo com uma conversa que te aparta de Deus. No Éden, como não tinha outras pessoas além do Adão e da Eva, ele usou uma serpente. Mas uma serpente que conversava com o ser humano assim, de boa. Não essas que hoje causam medo na gente. Ele disse, e aí, o que Deus falou? E tal. Aquela conversinha que todo mundo sabe. Qual era a intenção? Qual era a intenção? Que eles saíssem da presença de Deus. Pela desobediência, pelo pecado. A mulher do Jó, quando a situação estava terrível na vida dele, o que ela falou para ele? Amaldiçoa teu Deus e morre. Em outras palavras, viu, sai desse caminho. Isso não está te dando nada. O Arão, irmão do Moisés, olha aí como que pessoas são usadas muitas vezes para lançar esses tropeços
e tirar aqueles que são de Deus do caminho. Ele fez um bezerro de ouro, só isso. Ele era o sacerdote, ele era o principal, permitiu que o povo construísse um ídolo para colocar no lugar de Deus. O que ele estava fazendo com isso? Eliminando Deus da vida do povo. Sabe, amados, no tempo de Daniel, foi dado um decreto lá que toda pessoa que orasse para um Deus que fosse diferente dos deuses da Babilônia, seriam lançados na cova dos leões. E o Daniel? Ele se importou com isso? Não. Mas o que era aquele movimento? Um movimento para fazer com que Deus fosse eliminado da vida daquele povo. No tempo de Esther foi a mesma coisa, um decreto, uma artimanha, uma trama maligna, para que eles também não pudessem adorar ao Senhor, não pudessem representar Deus ali. A ideia de eliminar todo o povo de Deus da Pérsia, através de um decreto. Nós precisamos entender que Satanás não quer a tua ligação, a tua conexão com Jesus. Não, ele não quer. E ele vai sim usar de tudo que ele puder, mas principalmente de pessoas, para que você se afaste dele. Com Sadraque, Mesaque e Abednego foi a mesma coisa, você tem que se ajoelhar diante dessa estátua aqui. Eles disseram, olha, você pode até botar a gente na fornalha, mas que nós não vamos ajoelhar diante dessa estátua, nós não vamos. E o que aconteceu? Deus entrou com livramento. Enquanto o inimigo está tentando tirar Deus da sua vida, Deus está se mostrando presente no meio da tua fornalha. Aleluias! Quem está entendendo, meus amados? E o que dizer da pressão que sofreu João Batista, o próprio Jesus, os discípulos, os apóstolos de Jesus naquele tempo? O que dizer da pressão? Quantas vezes o apóstolo Paulo foi açoitado, porque não negava o nome de Jesus, tudo na tentativa de fazer com que um homem convertido, alguém que verdadeiramente tinha se encontrado verdadeiramente com Deus através de Jesus, ele pudesse negar o nome de Jesus. Mas ele apanhava na praça, ia para a prisão e cantava louvores, porque ele sabia o Deus que ele servia. Aleluias! O crente está ficando bom quando, apesar de tudo que vem de contrariedade em sua vida, ele diz, o meu Deus ainda merece ser adorado. Aleluias! Ninguém me tira da presença do Senhor. Ninguém vai fazer com que eu pense que não vale a pena estar com meu Deus. Amém, meus amados? Ninguém. E o que os fariseus queriam? Queriam eliminar Jesus. Agora eu vou partir para o final dessa mensagem. E vou dizer para você como você identifica alguém que se importa com você e quem não se importa. Os fariseus se importavam com pecadores? Os fariseus, por acaso, se importavam com os publicanos? Não. Eles não. Eles se importavam com eles mesmos. E quando eles se importam com ele mesmo, o que eles querem fazer? Querem eliminar Jesus da tua vida. Quem são aqueles que se importam com você? São aqueles que te levam até Jesus, porque sabe que Ele é o pastor que vai te colocar nos ombros dEle e dar uma festa por você. Aleluias! Mas todo aquele que te afasta de Jesus, irmão, identifique isso. Existem pessoas honestas, trabalhadoras, que ajudam os outros, mas pessoas que não têm as palavras de salvação. O que você precisa fazer, viu? Deixa eu ouvir isso. Mas deixa eu ver.
Quer me ajudar? Sim. Está do meu lado nas horas mais difíceis? Sim. Mas o que ela está me dizendo? Está me levando até Jesus ou está me afastando dele? E aí você vai saber quem se importa verdadeiramente contigo e quem não se importa. Meus amados, quando você tem alguém que é bom, que te ajuda, mas que não tem Jesus, ele também não tem os sentimentos que houve em Cristo Jesus. Não tem a mente de Cristo, porque só pode ter a mente de Cristo aquele que tem o Espírito de Deus. Não é isso que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 12? Vai até lá, acompanha comigo. Aliás, capítulo 2, né? Capítulo 2. Vê aí a partir do versículo 14 o que diz. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não compreende. O que ele fala, a participação deles na tua vida, não estão alinhadas com as coisas do Espírito de Deus. Estou certo ou estou errado, amados? Se você acha que sim, que estou certo, faz um sinal assim. São pessoas boas. Estou dizendo que você tem que eliminar essas pessoas, que você não pode nem conversar com elas. Não. O que você precisa é discernir. Discernir. Aquele que verdadeiramente se importa contigo é aquele que te leva aos pés de Jesus. Você não pode confundir isso. Então, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Ora, se uma pessoa que não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele isso é loucura, o que ele vai te ensinar? Para onde ele vai te levar? Que conselho ele vai te dar? Sim, você gosta dele, você quer estar com ele, ele é agradável, é bom, faz bem para você, faz você rir. Você se sente bem. Mas quando você está trazendo dentro de você, como o Judas, trazendo dentro dele uma vontade, era uma vontade certa, meus amados? E quantas vezes surge dentro de nós uma vontade errada? E com aquela vontade errada, ele tão perto de Jesus, não podia ter levado isso para Jesus? Não podia ter chamado Jesus de lado e falar assim: Senhor, vem aqui um pouquinho, deixa eu falar umas coisas aqui, que o negócio aqui, dentro de mim aqui, não está legal. Sabe, queridos, quando as coisas dentro de você não estão legal, o primeiro que você precisa procurar é Jesus. Amém ou não? É Ele. Ele podia ter feito isso? Podia. Fez? Não fez. E nós, quando queremos uma coisa, quando estamos inclinados a alcançar determinada coisa, ou quando criamos um conceito de que aquelas moedas vão satisfazer a nossa alma a ponto de nos tornar felizes. Quantas vezes, ao invés de falar com Jesus, a gente vai falar com o fariseu? E ele podia ter conversado com o grupo ali, com os outros apóstolos. Podia ou não podia? Irmã Vera, podia ter chegado ali e dito: olha, escuta, estou com umas coisas aqui, rapaz do céu, só penso naquelas moedas. O que eu faço? E alguém ali ia dizer para ele assim: fala com o mestre, rapaz. Está doido? Você vai procurar fariseu? Você está maluco? Como é que você surgiu? Essa ideia surgiu na sua cabeça? Que jeito, rapaz? Está deixando Satanás controlar teu coração. Conversar com o fariseu, coisa nenhuma. Conversar com Jesus. Mas ele procurou? Não. Sabe, me dá a impressão, amados, que determinadas coisas que a gente sente lá dentro, a gente já não vai falar com Jesus, já não vai falar com os apóstolos, com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, porque parece que a gente já sabe o que eles vão dizer. Então a gente pula essa etapa e vai para onde? Vai para os fariseus. E lá foi ele. Esses homens não compreendiam as coisas do Espírito Santo. Muita gente boa que faz parte da tua vida também não compreende, meus amados.
Eles precisam ser amados, eles precisam ser conquistados, eles precisam se arrepender. O Senhor morreu na cruz por eles também. A prova é que no meio dos fariseus tinha um chamado Nicodemos, que devagarzinho foi falar com Jesus. E a vida dele foi transformada. Foi para ele que Jesus deu o versículo mais importante da Bíblia, para ele, para o Nicodemos. De madrugada, escondidinho que ele estava, ali na casa onde estava Jesus, ele disse: olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, isso foi para ele. Foi para ele. Parecem loucura para eles. Eles não podem entender. Porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, não dá para entender as coisas de Deus somente com aquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos. Não. Nós precisamos compreender as coisas de Deus com aquilo que o nosso espírito recebe do Espírito Santo. Quem está entendendo? Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem conheceu a mente do Senhor? E nas palavras da Bíblia, o apóstolo está falando com a igreja. Pode falar para o irmão que está do teu lado: está falando contigo, irmão. Está falando com a igreja. Está falando contigo. Contigo. Ele disse: nós temos a mente de Cristo. Aleluias. Vamos ficar de pé. Eu não sei se você tem sido perturbado, quem sabe, por algo que está no teu coração, algo que tem roubado tua tranquilidade, tem afetado o teu relacionamento com o Senhor. Quem sabe por querer tanto isso, você tem buscado ajuda, e pode ser que você esteja procurando ajuda com a pessoa errada. Por quê? Porque ela não tem a mente de Cristo. Irmão, é muito melhor você lá no teu quarto, quando não tiver mais ninguém lá, se ajoelhar e conversar com Jesus e dizer: Senhor, eu sou um pecador, tenho sentimentos ruins dentro de mim, me sinto mal amado, mal quisto, preciso resolver isso, tenho uma dependência, eu toda hora estou caindo no mesmo negócio. Senhor, eu vou procurar uma pessoa que não tem a mente de Cristo, e ela me leva para o bar, ela me leva para a imoralidade, ela me leva para a idolatria, e eu preciso sair disso. Eu preciso do Senhor. Eu sei que o Senhor se importa comigo. Eu sei que o Senhor é capaz de deixar aquela igreja inteira no deserto e vir atrás de mim. Alguns pensam: ah, mas Jesus abandonou as 99? Não, amados. As 99 tinham uns aos outros, para que um pudesse cuidar de outro. Quem tem cuidado do seu irmão? Olha aí. Você está aí para cuidar do teu irmão. Então aquelas 99 não ficaram abandonadas. O Senhor não largou elas no perigo, não. Mas aquele pecador arrependido, aquele é o que ele realmente diz que o alegrava muito. Era uma alegria, tanto aqui na terra como nos céus, muito maior do que por aqueles que já não precisam mais, daqueles que já são justos, justificados.
Olha como o Senhor se importa, olha como Ele ama. Deixa eu te falar uma última coisa e depois nós vamos orar. Você sim está próximo de pessoas no teu trabalho, na tua casa, na tua vida, nos lugares onde você frequenta, nos teus relacionamentos com clientes, fornecedores, pessoas da igreja também, enfim, você se relaciona com muitas pessoas. Você tem grupos. No teu WhatsApp aí deve ter o grupo da família, deve ter o grupo da tua escola lá quando você se formou no primário, deve ter o grupo da escola que você está estudando agora, deve ter aí o grupo dos palmeirenses, dos São Paulinos, dos corintianos, Deus me livre. Você está se relacionando com essas pessoas. Você tem um primo, uma prima, cunhados. Parece que não, mas isso muitas vezes pode ser bênção e pode ser um perigo. Eu, graças a Deus, tenho uns cunhados aqui que é uma bênção, né? Até porque a Mislane já está olhando para mim com aquele olhar 43, como quem diz assim, vê lá o que você vai falar. Não, mas são uma bênção mesmo na minha vida. Ah, meus amados, mas você aí está precisando de ajuda? Saiba de uma coisa. Você tem que encontrar alguém que de verdade se importa com você. Quem se importa com você não vai te levar para as moedas de ouro, de prata. Quem se importa com você não vai te levar para o pecado. Quem se importa com você é aquele que te leva para a presença de Jesus. Amém? Sabe aquele que te convidou para ouvir uma palavra na célula? Sabe aquele que te convidou para estar na presença do Senhor? Esse se importa com você. Ele quer tua salvação, Ele quer tua vitória. E o Senhor usa, por quê? Porque eles têm a mente de Cristo. Ele tem as palavras que são espírito e vida. Quem crê? Nessa noite você recebeu uma palavra de espírito e de vida. E faz com que você saia daqui entendendo a importância de se aproximar de Jesus. Amém? Só Ele pode te colocar nas costas e fazer uma festa. Amém? Sabe por quê, amados? Porque Ele se importa tanto com você. Ele se importa tanto com o que está acontecendo contigo, que Ele deu a vida dEle para te salvar. E nunca podemos esquecer disso. Amém? Então vamos lá. São 20 horas e 30 minutos. Nós já estamos caminhando para o final do culto. Eu quero convidar para vir aqui na frente agora todo aquele que quer se aproximar de Jesus, aquele que quer... Aleluias. Aquele que foi tocado pela palavra, que precisa de ajuda, mas sabe que só Jesus pode fazer algo por você. Vem aqui para frente, meu amado, num ato de fé, assim como quem estava entrando naquela casa onde a parábola das 100 ovelhas foi contada. Quem precisa desse toque de Jesus? Quem precisa dessa direção que só o Senhor Jesus pode dar? Que bênção! Ah, meus irmãos, posso dizer que vocês estão no caminho de vitória. Amém? Não estão aqui por causa do pastor que fez o apelo, não. Mas estão aqui porque sabe
que Jesus se importa com vocês. Cada coisa que acontece, cada dificuldade, cada momento difícil, sabe, entenda uma coisa, Jesus se importa com você. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, meu Pai amado, querido Senhor das nossas vidas, Pai de misericórdia, que está sempre cuidando de seu povo como o pastor, o bom pastor. Eu peço agora, em nome do Senhor Jesus, por toda a igreja, todos os que ouvem esta palavra, todos os que estão em casa nesse momento e necessitam de um abraço do Senhor Jesus, que necessitam sentar na mesa com Jesus e comer com Ele, sabendo que existem coisas para serem consertadas, sabendo que são julgados e mal julgados por muita gente. Aqueles que não têm a reputação boa, aqueles que trazem dentro de si sentimentos, que muitas vezes é um sentimento de falta de amor, se sentem mal amados, mal quistos, mal recebidos. Pai, em nome do Senhor Jesus, pelo poder da Tua palavra, pelo amor revelado nesta palavra, por todas as ovelhas que o Senhor Jesus tanto ama, eu quero clamar por cada um, especialmente por esses irmãos que deram estes passos em direção ao Teu altar, e num ato de fé, Senhor, se colocam aqui como aqueles que precisam ser carregados, como aqueles que precisam abandonar estes caminhos da moeda de prata. Pai, aqueles que querem abrir mão das 30 moedas de prata antes que seja tarde demais, aqueles que querem ouvir uma palavra Tua, não a palavra dos fariseus, que é a própria palavra de Satanás, não aquela palavra que diz, que me importa, o que eu tenho a ver com isso, não, mas aquela palavra que vem do Senhor, que diz, vinde a mim, pecadores arrependidos, os cansados e oprimidos, vinde a mim os doentes, vinde a mim os necessitados. Pai, eu Te agradeço por essa palavra, eu sei que ela vem com poder para curar, para restaurar, para dar estabilidade nessa alma, para fortalecer esses espíritos. Senhor, eu Te agradeço por isso, e que esta seja, Senhor, uma bênção tão grande na vida de todos aqueles que estão aqui nessa noite, os que ouvem esta palavra, e especialmente esses irmãos que estão aqui na frente, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, todos juntos digam, em nome do Senhor, bem forte, amados, em nome do Senhor, sim, porque é esse nome que tem poder, aleluia.